Paz do Senhor, irmãos, vamos mais uma vez estarmos aqui juntos um momentinho para a gente estar estudando a palavra do Senhor. Agora é 7h09 da manhã, eu estou iniciando o vídeo da Escola Bíblica Dominical, que é a lição 2 do dia 12 de abril de 2020. O título da lição: A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Irmão, a revista agora é a revista nova, é essa aqui, da dos irmãos Z, né? O título da revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o selo do Espírito Santo da promessa. Quando nós falamos de selo, nós estamos falando de propriedade. Então, a Igreja do Senhor é eleita e selada. Selado o que é? Você é exclusividade do Senhor Jesus. Amém? Sem mais demora, irmão, vamos estar iniciando aqui com o textuário. Textuário do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está lá em Efésios 1:3. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Essa é a verdade prática. A leitura bíblica em casa, irmãos, está em Efésios 1, do versículo 3 ao 4, e aí a continuidade do versículo 9 ao 14. Essa leitura bíblica eu não vou fazer para não estender o vídeo. Os irmãos leem em casa. Pausa o vídeo, lê, depois da sequência. Então vamos começar na introdução. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos desde a eternidade. Aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela renovação do ministério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Irmãos, a verdade prática fala assim, já que aqui fala assim, desde a eternidade. A verdade prática fala aqui, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então é desde a eternidade. Antes que o mundo foi formado, Deus já se preocupava com você e sabia que o homem ia cair e que ia precisar de uma ajuda. Amém? Então é desde a eternidade, viu, irmãos? Vamos ler aqui Romanos 3:23, que diz assim, para os irmãos ver, desde o início nós estávamos perdidos e condenados, né? Lá em Romanos 3:23 diz assim, irmãos: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Quando Adão caiu, foi a prática de todo mundo praticamente ter caído. Então, todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. E o Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas Deus é vida, é dom gratuito, é a vida eterna, é Deus. Através de quê? Da morte do Senhor na cruz do Calvário, surgiu uma esperança, surgiu uma redenção para a nossa vida. Amém? Então vamos dar entrada aqui no primeiro tópico, irmãos, que diz assim, primeiro tópico. A nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados, é o que eu acabei de explicar agora, a morte eterna. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo um privilégio da salvação. A salvação é só em Cristo, irmãos. Não tem nenhum mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo. Então a salvação é só Jesus Cristo. Resume isso que eu já falei aqui. Agora vamos lá, o primeiro subtópico, a doxologia. Doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola,
O apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: Bendito o Senhor Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Olha, irmãos, bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de uma maravilhosa tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: Paulo louve e gloria da sua graça. Paulo louvo para o louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão Deus é Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Amém, irmãos? Vamos por parte. Vou tentar explicar essa doxologia. O que é doxologia? Doxologia, doxa, significa glória. Logia, palavra, né? Então, irmãos, para as pessoas que estão louvando ao Senhor, a glória do louvor, irmãos, não tem que estar para mim. A glória do louvor tem que ser para Ele, o Senhor Jesus, né? Então, o louvor, irmãos, ele é uma expressão de quê? Da palavra de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado até com os louvores que nós vamos cantar. Porque hoje, irmãos, não dá para dizer que todo hino deve ser cantado na igreja, né? A Bíblia fala os mais belos hinos foram feitos em tribulações. Então, irmãos, nós temos que saber o hino que nós vamos cantar. Não é que todo hino, toda pessoa que compõe um hino esteja triste, esteja passando por tribulação, não. Né? Eu não quero falar isso. Às vezes um momento de alegria, né? Deus dá uma melodia para o seu servo e ele compõe um hino bonito, maravilhoso. Mas todo hino, irmãos, tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Manifestação de louvor. Para que é essa manifestação de louvor, irmão? Enaltecer a Deus através de expressões de exatamente e hinos. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? A doxologia tem que ser verdadeira. É igual eu estou falando. O louvor tem que ser verdadeiro, tem que estar de acordo com a palavra e tem que ser exclusivamente para Deus e não para mim. Hoje nós vemos os homens querendo um louvor para Ele, querendo se apresentar. É igual o irmão Júnior fala, o culto é para Deus, o louvor é para Deus, toda honra, toda glória é ao Senhor, irmãos. Lá em Isaías 19, Isaías 29, 13, diz assim: Deus não vê como vê o homem. Vamos ler lá em Isaías, irmãos. Isaías, deixa eu ver aqui só para vocês verem. Isaías 29, 13. Por isso, mais uma vez, vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus lábios não poderão explicá-las, o conhecimento que são instruídos nas adiantará nada. Deixa eu ver aqui, irmão, se eu tenho outra tradução para mim falar para vocês.
Por isso o Senhor diz: pois este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim. Ó irmãos, muitos honram a Deus com sua boca e com seus lábios, mas está afastado do Senhor. Porque a verdadeira adoração, irmão, tem que ser verdadeira. Não adianta eu querer me apresentar, né? Tem que louvar a Deus verdadeiramente, né? Lá em João 4:24 diz: Deus é Espírito e é preciso que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Então é em espírito e em verdade. O que dá a ideia, irmão? Que tem verdadeiros adoradores, mas também que tem falsos adoradores, né? A glória de Deus, irmãos, tem que ser para Deus. Amém? Então vamos lá, vamos andar aqui. Deixa eu ver. Louvor e adoração. Isaías. Lá em Isaías também diz assim, irmãos, que Deus habita no meio dos louvores. Mas para Deus habitar no meio dos nossos louvores, o que tem que acontecer? Tem que ser um louvor verdadeiro. Lá em Salmo 103:7, a Bíblia diz assim, ó, vamos lá, Salmo, vamos ler aqui, Salmo 103, versículo de número 7. A palavra de Deus diz assim, ó, fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Eu vou tentar explicar isso aqui, irmãos. Moisés, fez notório os seus caminhos a Moisés. Moisés conheceu o coração de Deus porque ele conheceu os caminhos. Israel, irmãos, conheceu os feitos da mão do Senhor. Vocês todos sabem o que Jesus fez, o que Deus fez para aquele povo ali no Egito e continuou fazendo coisas que aos nossos olhos humanos seria difícil o israelita alcançar, né? Aquelas guerras, aqueles milagres, o maná que veio do céu, tudo, né? Então Israel, ele conheceu os feitos do Senhor. Mas e nós, irmãos? Nós louvamos a Deus pelas coisas que Ele faz. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Agora nós adoramos a Deus por quem Ele é, pelas coisas que Ele fez, pelo caminho do Senhor e agora por quem Ele é. Nós temos que adorar a Deus por quem Ele é, irmãos, né? Não só pelas coisas que Ele faz, não só pelo caminho maravilhoso que Ele nos mostrou, mas para nós ser verdadeiro adorador, nós temos que louvar a Deus por quem Ele é em nossas vidas. Ele tem que ser o centro, irmãos, tudo na nossa vida. Amém? Então aqui eu encerro esse primeiro tópico, esse primeiro subtópico, e vamos entrar no segundo subtópico agora. Segundo subtópico, as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Essa bênção são mencionada na longa passagem de Efésios, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus,
que planejou a redenção dos filhos, que a realizou, e do Espírito Santo que garante essas bênçãos, nos conduz a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Irmãos, aqui no início está falando assim, é óbvio que as bênçãos espirituais não são materiais. Aqui nós lemos as bênçãos, tudo que o Senhor, as bênçãos espirituais, Deus nos elegeu para sermos santos, já é uma bênção. Predestinou para sermos filhos, somos filhos, irmãos, né? De Deus, é uma bênção muito grande. Nos fez agradável para si, somos agradáveis aos olhos de Deus, somos a menina dos olhos de Deus. Ele nos reuniu por meio do sangue de Cristo, mais uma bênção. Acolheu-nos por sua vontade redentora, né? Revelou-nos a palavra da verdade, nos mostrou, e por mais, irmãos, nos selou com o Espírito Santo. Selo quer dizer propriedade, exclusividade, você é a exclusividade de Deus. Essas são as bênçãos espirituais, né? Agora, para nós falarmos de bênção, irmãos, de bênçãos materiais, lá em Deuteronômio 28:2, vamos ler. Lógico, irmãos, que as bênçãos espirituais é muito mais melhor do que as bênçãos materiais. Mas talvez os irmãos falem assim, mas só bênçãos espirituais? Não, irmãos. Nós temos bênçãos materiais, mas com uma condição. Vamos ver agora. Lá em Deuteronômio 28. Vamos ler aqui, 28:2. Diz assim, irmãos. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, se ouvir, ó a condição, irmão, se ouvir a voz do Senhor teu Deus. Não precisa, irmãos, de nós correr, fazer campanha para ser abençoado. Não, irmãos. Se você ouvir, guardar a palavra do teu Deus, essas bênçãos vão te alcançar. Elas vão correr atrás de você. Quando ouvi a voz de Deus, lá em Isaías disse assim, irmãos. Quiser e me ouvir, comerão o melhor dessa terra. Irmãos, lá em Isaías está falando assim, se nós ouvir a Deus, nós comeremos o melhor da terra. Deus sabe, irmãos, das nossas necessidades. Vamos ler lá Mateus 6:31 até o 33, só para vocês verem. Deus sabe ou não sabe do que você precisa? Deus sabe sim, irmãos. Vamos ler lá em Mateus. Mateus 6:31 até o 33. Diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nós havemos de vestir, pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisa de tudo isso. Irmãos, nós somos o povo gentil. Deus sabe que nós precisamos de comer, de beber, de vestir, de remédio. O vosso Pai Celestial sabe que precisa de tudo isso. Mateus, o versículo 32. Vamos lá, no 36. Mas a condição, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tá vendo? Então nós temos que ser o quê? Fiel. Hoje estamos presos em casa. Irmãos, para falar isso, irmãos, lembrando aqui, nós estamos todos confinados, né? E muitos estão pensando no dia de amanhã, o que vai comer, o que vai beber, enquanto a palavra diz assim, que Deus sabe tudo da nossa necessidade. Vamos descansar no Senhor, vamos entregar e vamos confiar que Deus vai prover. Para mim, para vocês, Deus vai prover, né? Hoje nós estamos todos confinados em casa, né? O que Jesus quer dizer com esses versículos que nós acabamos de ler, irmão?
que ele quer dizer para nós viver um dia de cada vez. Porque a cruz de cada dia, porque a cruz é de cada dia, o pão nosso é de cada dia, irmãos. É que ensina. O maná também é de cada dia. Então não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Ele vai prover tudo no momento certo. Amém? Deus vai prover tudo, irmãos. Pode ficar tranquilo. Descansa no Senhor. Então vamos lá, irmãos. Nós terminamos aqui eu não vou estender mais, esse segundo subtópico. Vamos entrar no terceiro subtópico. Nova condição. A nova condição. Vamos lá. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. É a partir de que pessoa? A expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. A partir da pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para que te desse bênçãos espirituais e materiais também. É a partir dele. Então vamos lá. Relacionar-se ainda com nossas experiências de convenção a ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o nosso oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Deste modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. A salvação em quem? Em Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Aleluia, irmãos. Irmãos, aqui, a nova condição. Nós temos um texto-chave aqui, irmãos, para estar explicando esse terceiro subtópico. O texto-chave está lá em 2 Coríntios 5,17. Vamos ler lá. 2 Coríntios. Deixa eu achar aqui, irmãos. 2 Coríntios 5,17. 5,17. Vamos lá, para nós entendermos. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, irmãos, aqui fala que a obra realizada no Calvário foi somente através de quem? Jesus Cristo. Então, para você, meu irmão, que aceitou Jesus agora, eu quero estar falando direto para você. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o que você praticou, irmão, não interessa mais. Se livra, tira isso da sua mente. Não deixa o diabo te acusar, porque a Bíblia diz que o diabo ele é acusador. Mas ele é mentiroso. No momento que você aceitou Jesus, se livra disso. Tira esse fardo. O fardo do Senhor Jesus é suave. Amém? Mas todos, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Vamos ler, irmãos. Filipenses 3, do 13 a 14. Só para nós fechar aqui. Filipenses 3, do 13 ao 14. Que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Esquecer as coisas que atrás ficam
e avançando, irmão, para os que estão adiante. Ó, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vossa celestial de Deus em Cristo. Irmãos, a nova criatura agora, para você, meu irmão, que aceitou Jesus, é nova criatura, você tem que ter um alvo. Esquecendo daquilo que passou. E o seu alvo agora é quem? É Cristo. Olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Isso, irmãos, me faz eu trazer aqui uma reflexão. Eu quero trazer uma reflexão. Eu me lembro de um carro, de um automóvel. Vamos aqui, uma reflexão. Ó, no carro temos 2 retrovisores. Todos os motoristas sabem o que é retrovisor. 2 retrovisores pequenos. Porém, o vidro dianteiro, que é o para-brisa do carro, é grande, para que vejamos com perfeição o caminho à frente. Mas para estarmos seguros no caminho, sempre vamos dar uma olhada para trás. Sempre, irmãos, você que está começando agora vai dar uma olhada para trás. Mas preste atenção, que jeito que deve ser essa olhada para trás? Porém, não podemos virar o rosto para olhar, senão vamos tirar nossa concentração e vamos bater o carro. Se você virar para você ficar olhando para trás, você não vai olhar o retrovisor, que é Cristo, que é muito mais grande que os seus problemas, que é o seu passado. E aí o que vai acontecer? Você vai bater o carro. Você vai perder o foco. Você não deve perder o foco, né? Então você vai bater o carro. Olha aqui. Mas podemos olhar para trás através dos retrovisores e não perder o foco. Meu irmão, olha só através dos retrovisores. Dá uma olhadinha assim, uma olhadinha. Olha de onde você vem e onde você está hoje. Hoje você está em Cristo, nova criatura. Assim nós não podemos olhar para trás, senão perdemos o foco que é Cristo. Então, meu irmão, olha só através dos retrovisores. Não vira para trás, não faz como a mulher de Ló, que ela virou para trás e virou uma estátua de sal, né? Então prossiga, tenha o seu alvo, que é Cristo. Amém? Então, irmãos, aqui eu encerro esse terceiro subtópico e vamos entrar no segundo tópico agora, irmãos. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Então vamos lá. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Então, irmãos, vamos ler lá em Gênesis, uma vida cristocêntrica neste mundo. Nós sabemos que a queda do homem foi lá em Gênesis 3, né, irmãos? Todo mundo sabe. Mas também nós sabemos que a redenção do homem começou lá em Gênesis 3 e o versículo 15. Vamos ler lá só para os irmãos entenderem. Gênesis 3 e 15. Deixa eu mudar só a versão aqui, irmãos. Só para ficar melhor o entendimento. Pôr na linguagem atual. Olha aqui. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência. E a descendência dela, esta esmagará a sua cabeça. E você picará o calcanhar da descendência. Aqui, irmão. O que eu quero explicar, o chave. O homem caiu, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Mas aqui no próprio Gênesis, o Senhor já restaura o homem. Diz assim, ó. A descendência da mulher, essa esmagará. Quando está falando isso, já está falando de quem? De Jesus. Jesus que pisou na cabeça da serpente, que é o demônio. Né? A nossa redenção. Então vamos lá, só para os irmãos entenderem, né?
A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Sinalizada a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. O propósito sempre é de que, irmãos, de salvar. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Fazer por amor e misericórdia. Depois vou estar ensinando isso, irmãos. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a primazia. Amém? Então vamos lá. Irmãos, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos se salvem. E a vontade de Deus, irmão, é que Ele seja o centro de tudo em nossa vida. Não é à toa que o título está aqui, uma vida cristocêntrica, né? Irmãos, hoje nós não estamos vendo Cristo sendo o centro, mas estamos vendo o homem sendo o centro de tudo. O homem que é a glória que é de Deus para ele, em tudo, né? Eu não quero me estender muito, mas os irmãos nós já ensinamos muito isso, mas os irmãos sabem o que é ser cristocêntrico e o que é quando o homem quer ser o centro, que o homem quer se aparecer, né? Tudo é eu, né? E não é assim. A vontade de Deus é que não ensinamos nas igrejas que eu sou, irmãos, mas ensinamos na nossa igreja eu faço, que possamos ensinar Ele é e Ele salva. Quem faz, irmão? Eu faço, Jesus faz, né? Não eu, mas Jesus. É ensinar que Ele salva, irmãos. As mensagens de hoje têm mudado, né? Vem para a igreja, faça isso que você vai receber isso. Tipo que Deus é um Deus de barganha, e não é assim, irmãos. Né? Não é assim. Então, irmão, nós temos que ensinar que Jesus é o centro de tudo. E, em primeiro lugar, irmão, é o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Hoje vimos que os louvores não passam essa mensagem. Poucas igrejas cantam Rude Cruz. As igrejas hoje, irmãos, não estão nem cantando os hinos da harpa, porque eles não querem enaltecer o Senhor, mas querem ser enaltecido Ele mesmo, né? Então o louvor tem que ser para enaltecer o nosso Deus. Hoje nós também vimos, irmãos, muito que faz a obra de Deus não por amor e misericórdia, mas para se aparecer tudo em que se mostra. Tudo eles têm que mostrar nas redes sociais para mostrar e falar que esse é bom, esse homem, esse é aquilo. Aí está falando de eu, de mim. Porém esquece que Jesus é o centro de tudo. Tudo, irmãos, tem que ser para a glória do reino de Deus e não para mim. Tudo hoje tem que ser falado, tem que ser mostrado, Não, irmãos. Né? A Bíblia fala o que a minha mão direita faz, a outra não precisa nem saber. Quando você faz, você tem que fazer para a glória de Deus, para o reino de Deus, né? Tudo que fazemos, o Filho de Deus tem que ter a primazia. Tudo, em primeiro lugar, é para o reino. Nós temos que fazer tudo por Ele, tudo para Ele. Irmãos, é para Ele, não é para mim. É para o Senhor Jesus. Amém? Então vamos aqui, irmãos, para o segundo subtópico. Plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos, viu, irmãos? Vamos lá, o segundo subtópico.
Plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Olha, irmão, todas as coisas convergir em Cristo. Tudo que eu faço, irmãos, tem que ser para Cristo. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo. Tudo foi criado por Cristo, para Cristo, e que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus, terra, estarão submissa à autoridade e soberania de Cristo. Neste sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que, no fim, todos serão salvos. Nem todos vão ser salvos. Mas que, finalmente, tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grego para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Aqui esse cara quer falar que tudo, irmãos, é no tempo de Cristo. Às vezes nós temos que ter paciência para que as coisas aconteçam tudo no tempo de Cristo, né? Olha, irmãos, para falar dessa ruptura que eu até marquei aqui, a ruptura provocada pelo pecado de Adão. Ela é restaurada em Cristo, né? A ruptura do homem só é restaurada em Cristo. Todos os méritos são de Cristo, tudo para Ele, tudo só dele. A honra e a glória. Amém? Tudo, irmãos, é em Cristo, né? Vamos lá, Romanos 5, 12, 15 e 18. Diz assim, irmãos. Vamos ler lá, Romanos 5, 2. O versículo 12 diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Olha, irmãos, todos pecaram. O pecado entrou no mundo através de um só homem. Amém? Vamos lá. O 15 agora. O que diz o 15? Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior e ela dá salvação gratuitamente a muito, por meio da graça de um só homem, que é Jesus. O pecado entrou por meio de um homem, mas também saiu por meio de um só homem, que é Jesus. Vamos lá para o 18, que diz assim: portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhe dá a vida. Um só ato. Qual que é esse ato? O ato de Jesus Cristo, né, irmãos? Lá na cruz do Calvário, né? Ele libertou todos através de um só ato. Um só ato. O Senhor Jesus libertou a todos. Amém? A infinita e graça do Senhor Jesus é muito grande, né, irmãos? Nós não podemos querer vangloriar, mas que nós podemos entendermos que tudo
é para a honra dele e para a glória dele. Ele que merece tudo, né, irmãos? Vamos lá, Eclesiastes 3, irmãos, do 1 até o 4. Eclesiastes, eu leio aqui para os irmãos. Eclesiastes 3, do 1 até o 4. Diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo. Olha, irmãos, agora vamos entrar lá na parte do Cronos, que fala o tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo, ó. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Igual eu falei, irmãos, quem liberta o pecador é Jesus. Não adianta eu querer pegar o meu filho na marra e levar para a igreja. É no tempo de Deus. Ó, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Encerrando aqui. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Então, irmãos, tudo tem que ser no tempo de Deus, né? Não adianta eu querer pregar que vai ter só tempo de alegria do momento que você aceitar Jesus, né? Vai chegar o tempo de nós sorrir, mas também vai vir o tempo de chorar, irmãos. Isso é bíblico. Então, irmãos, nós temos que ver dia após dias, não querer ultrapassar esses dias, né? Tem gente que começa a sofrer antes do dia, né? Irmãos, eu ensinei agora em atrás que o pão é de cada dia, né? O maná é de cada dia. Nós temos que descansar no Senhor. Só para terminar aqui, irmãos, eu quero ler Provérbios. Provérbios 10 e 22. Que diz assim, irmãos: bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. No tempo de Deus, irmãos, as bênçãos do Senhor, que nós estamos falando sobre as bênçãos espirituais, se nós ouvir, guardar o seu mandamento, elas vão nos alcançar. E as bênçãos de Deus, ela traz prosperidade. Você vai ter uma vida próspera diante do Senhor. Mas no tempo de Deus. Calma, não queira já ser abençoado de imediato. Irmãos, como nós temos que buscar santificação dia após dia, a bênção do Senhor vai te acompanhar de acordo com a sua santificação. Amém? Então aqui, irmãos, eu encerro esse segundo tópico, que é a plenitude dos tempos. E vamos entrar no terceiro tópico, louvor da sua glória. Então vamos lá, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios. As bênçãos do Senhor são para os crentes, judeus e gentios. Amém? A igreja. Paulo muda do pronome nós e ele, os judeus, para o também vós, que seja, ele tira do nós para vós, que somos os gentios, né? Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele retifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Não adianta só eu, né, irmãos, querer Cristo só para mim. Eu tenho que ensinar as pessoas a querer fazer isso, levar essa mensagem para outras pessoas, para outros povos, né? Levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Tudo, irmãos, que possuímos, tudo que fazemos, que possuímos, vem de quem? Vem de Deus, né? Então vamos lá. Efésios, irmãos,
2 e 14. Deixa eu ler aqui Efésios 2 e 14. Vamos acelerar, né, irmãos? Efésios 2 e 14. 2 e 14. Diz assim: pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus, os judeus e os não-judeus, um só povo. Temos que ser um só povo, por meio do sacrifício do Senhor, do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Aqui ele está explicando quando a salvação chegou para nós, que somos gentios. Nós temos que tornar um só povo, né? Irmãos, ainda no versículo 11 até o final fala que o gentio e os judeus são unidos por Deus mediante o sacrifício na cruz. Então tudo resume quem? Em Jesus. Se depois vocês quiserem ler, do 11 até o final, vocês vão meditar aí que vão estar falando dessa união. Que o apóstolo Paulo, ele tinha preocupação, irmãos, de pregar não só na igreja, para o povo que já está na igreja, mas para o povo lá fora, irmãos, para outros povos, no caso que seria nós, o gentil, né? Que nós só alcançamos a salvação por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Então nós, irmãos, temos que ter essa preocupação, né? De levar a palavra, irmãos. Não só dentro da igreja. Pregar dentro da igreja é muito fácil. Mas que outras pessoas possam alcançar, irmãos, essa mensagem. Amém? Então, irmãos, eu encerro aqui e vamos entrar no terceiro tópico. O Espírito Santo, penhor da nossa esperança. O Espírito Santo, penhor da nossa esperança. Vamos lá. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus. O Espírito Santo, quem convence o pecador é só quem? O Espírito Santo, né? Então vamos lá. Aqui, o selo do Espírito Santo. Vamos lá, o selo do Espírito Santo. O primeiro subtópico aí. Aquele que ouve a palavra de Deus, irmãos, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé, se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo. Você que aceitou Jesus por meio da fé, né? Aceitou a palavra do evangelho de Cristo que salva, recebe o selo do Espírito Santo no momento da convenção. Você recebe o selo. O que é? Você é exclusivo. Você é propriedade de Deus. Amém? Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo. Você hoje pertence a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhe toca. Meu irmão, o maligno não lhe toca. O maligno não pode fazer nada com você. Você aceitou Jesus, você é exclusividade de Deus. Então não deixa o maligno perturbar a tua mente. Não deixa o maligno querer te julgar pelo passado. Você é nova criatura. Amém? Tudo já passou, irmãos. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar. Você tem que preocupar hoje, irmão, com a sua regeneração. Santificar dia após dia. Porque não adianta os irmãos que estão chegando agora, novos convertidos, pensar que eu sou santo, que eu não erro, que eu não peco, eu erro, eu sou pecador. Mas eu tenho que preocupar, irmão, com a minha regeneração. Do momento que eu pequei, eu me arrepender, pedir perdão a Deus e procurar não fazer mais aquilo que eu fiz. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Amém? Purificar e santificar o pecador. Olha aqui, o papel do Espírito Santo é purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado.
da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Relacionamento por meio do fruto do Espírito Santo. Amém? Não, é muito profundo isso aqui. O papel do Espírito Santo na sua vida é grande. Ele que regenera, Ele que santifica, né? Vamos ler em João 16:7, irmãos. João 16:7. João 16:7. E o 8 também. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Que Jesus está falando quando ele foi para o céu, que ele ia enviar o Espírito Santo, que ele é o auxiliador, ele é o consolador, ele é o regenerador, ele é santificador. Então é o Espírito Santo. Vamos continuar aqui, o 8. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada. Ele vai convencer as pessoas do pecado, porque as pessoas estão enganadas, estão sendo enganadas, de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Aleluia, irmãos. Então, esse é o papel do Espírito Santo, é convencer as pessoas da ideia errada, do pecado e trazer para ser uma nova criatura. Vamos ler lá em Marcos também, irmãos, Marcos 16. Rapidinho eu leio aqui. Marcos 16 e 15. Diz assim: então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Isso quer falar para você, meu irmão, que é novo convertido. Depois que você se preparar, que você for convertido, olha aqui, vai para todo mundo e anuncie o evangelho. A coisa boa que você está vivendo hoje, transmita para alguém. Leve essa mensagem que salva, que cura, que renova e que batiza, que é o evangelho do Senhor, né? Porque nós somos criatura de Deus, né? Então vamos lá. Para encerrar isso aqui, irmãos, deixa eu só ler João 1:12 diz assim: todos que receberam-lhes deu poder de ser chamados filhos. Para vocês verem a importância de você receber o Evangelho e receber o Senhor Jesus. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo na nossa vida. A pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, ele tem um caráter de quem? De Cristo. Isso eu já quero falar para nós, irmãos, que estamos há muito tempo na igreja. A pessoa ter o caráter de Cristo, irmãos, eu sempre tenho preocupado em falar sobre o testemunho, irmãos. Às vezes, muitas das vezes, nós pregamos com o nosso testemunho, a nossa conduta. Alguém olhar em nós e falar, olha ali, vai um verdadeiro cristão. Aquele homem é crente. Amém? Então, nós temos que ter isso. Em Gálatas 5, 22 e 23, irmãos, vou ler aqui. Gálatas 5, 22 e o 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor e a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza e a bondade e a fidelidade. Quem tem os frutos do Espírito Santo, irmãos, dá esse bom testemunho. Ele produz o quê? Amor. Você vai ter amor ao próximo. A alegria, a paz. Quem está em Cristo, irmão, semeia paz e não discórdia. Quem está em Cristo semeia paz, misericórdia e não discórdia, não fofoca, né? A bondade, irmão, a fidelidade, a pessoa ser fiel à igreja em tudo, né?
O 23 diz assim: a humildade e o domínio próprio. Crente tem que ter domínio próprio, irmão. Crente tem que ter humildade. Saber a hora de falar, saber a hora de ficar calado. E contra essas coisas não existe lei, irmãos. Não existe, né? Mateus 7,21 diz, assim diz o Senhor, olha o que o Senhor diz. Senhor, nem todos que diz Senhor entrarão no céu. Mas quem que vai entrar no céu? Quem vai entrar no céu? Quem é que faz a vontade de Deus? Vamos ler lá, irmãos, para os irmãos entenderem? Mateus 7,21. Vamos ler. Quem que vai entrar no céu, irmãos? Às vezes você quer fazer essa pergunta, irmão, quem que vai entrar no céu? Aqui, ó, Mateus dá essa resposta. Mateus 7:21. Ó o que o Senhor diz. Nem é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Mas quem que vai entrar? Mas somente quem faz a vontade de meu Pai. Quem que vai entrar? Quem faz, irmãos. Não é quem diz Senhor, Senhor. Quem muito fala, irmão, pouco faz. Me desculpa a expressão aqui, você já viu aquele ditado? Aquele cachorro que muito late, ele não morde. Então quem muito fala, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, irmão, cuidado. A Bíblia fala que quem muito diz, irmão, quem muito fala, quem muito fofoca, não vai entrar no céu. Mas quem que vai entrar? Aqueles que faz a vontade. Quem muito diz, não vai entrar no céu. Mas quem muito faz o quê? A vontade, obedece, faz a obra, anuncia. Então o segredo está no fazer e não dizer. O segredo está no fazer, no pôr a mão na massa e não falar. Para você entrar no reino do céu. Amém? Porque, ó irmãos, olha aqui. Fazer o que para entrar no céu? Em primeiro lugar, eu quero dar aqui uns itens para vocês, de 1 ao 10, para a pessoa que quer entrar no céu. Obedecer a palavra. Fazer a obra e não se vangloriar. Amar seus mandamentos, amar a palavra de Deus, meditar. Meditar na palavra. Esse é o segredo para quem vai fazer. Irmão, fazer. Não é falar. Tem gente que fala, eu leio a Bíblia. Ele diz, ele não faz. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Honrar seus pais. Esse é o 6º, irmãos. Honrar seus pais. Então você tem que fazer, não é falar. Né? Honrar seus pais. Amém, irmãos? Deixa eu continuar aqui, irmãos. Vamos continuar. Vamos continuar. O 7. Obedecer seu pastor no Senhor. Obedecer seu pastor. Amar seus irmãos como vocês mesmos, como nós mesmos. Ser verdadeiro em tudo. Olha o 10º para fechar. Fazer a vontade do Pai que está no céu. Porque muitos vão dizer, profetizamos, curamos, expelimos demônios em seu nome, mas Jesus dirá, apartai de mim vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, com esse versículo aqui, irmãos, eu quero deixar bem claro que o segredo não está no falar. Eles vão chegar e vão falar, Pai, mas nós curamos, nós expulsamos demônios, nós profetizamos. Não, falamos e não fizemos a vontade do Pai. O segredo está em obedecer. Vamos lá para o 2º subtópico. O penhor da nossa herança. O penhor da nossa herança. Já estou encerrando, viu, irmãos? Isso aqui é rapidinho. O penhor da nossa herança. Vamos lá. O termo grego, rambon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem
origem simétrica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante nossa herança em Cristo. Irmãos, Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. O selo do Espírito tem que ter o selo, irmão, tem que ser selado. Tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta. Dependendo da conduta, o que é, irmãos? Para a gente ter o selo, a gente tem que manter em santidade, para que o selo continue. Mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis até o fim. O segredo está em permanecer fiel até o fim. Olha o que Jesus diz. Tetelestais, que significa está consumado. Foi pago, comprado com preço de sangue. Eu vou voltar para buscar aqueles que eu adquiri com meu sangue lá na cruz do Calvário. Jesus disse isso, irmãos. Eu vou voltar. Ele vai voltar. Vamos só fechar aqui. Vamos ler João 14, 1 ao 3. João 14, 1 ao 3. João 14, 1 ao 3. O que diz a palavra? Jesus disse, não fiquem aflitos, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vos preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes não teria dito. Vamos lá para o 3. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vós esteja também. Amém, irmãos? Essa é a maior promessa, né? E o maior depósito da herança que nós temos em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo vem nos garantir através do selo a nossa salvação. Para que um dia nós possamos, irmãos, estarmos esperando a volta do Senhor e crendo no Senhor, porque na casa de Deus, irmãos, tem muita morada, tem muitos lugares. E eu espero e vou buscar na minha santificação, buscar o reino de Deus, irmãos, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus, para que um dia eu possa entrar nessa morada do Senhor, para que um dia eu possa habitar ali junto com todos os profetas, junto com nosso Senhor Jesus, e viver, irmão, sair dessa aflição dessa terra. Porque o que nós vemos é como estamos vivendo agora, irmãos. O ser humano sem Deus não é nada. Estamos confinados, sim, né? E acreditamos, irmãos, vocês que conhecem a palavra de Deus, sabem que é o agir de Deus, mostrando para o ser humano, irmãos, nunca essa nação, nunca o mundo parou para louvar o Senhor. Cada um corria atrás de seus próprios interesses, né? E eu sou grato a Deus porque eu sei que Ele é grande, né? Como que Deus parou o mundo? Só Ele. Amém? Vamos lá, conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visível e invisível. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todos os desígnios divinos estará plenamente executado. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui mais uma vez nessa conclusão o plano de Deus na reconciliação do ser humano. Que possamos, irmãos, cada dia estar reconciliando com o Senhor, para que um dia nós possamos entrar nessa morada, qual está falando aqui em João 14. A morada que o Senhor foi preparar, não é ninguém, irmãos.
não é por mão humana, não. A Bíblia fala bem clara, ele foi preparar. Ele subiu ao céu para preparar a nossa morada. E ele vai voltar para nos buscar, para que habitamos junto com ele eternamente. Amém? Essa é a maior promessa da nossa vida, meus irmãos. Então eu quero aqui, irmãos, agradecer os irmãos por que me ouviram. Pedir aos irmãos, já que eu estou nesse canal do YouTube, os irmãos poderem se inscrever no canal e também estar curtindo aí, irmãos. Se você achar que essa mensagem, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, achar que essa mensagem falou com você e você sentiu o desejo, irmãos, de anunciar, fazer como nós ensinou aqui, não tem que ser só para mim, irmãos. Anunciar essa mensagem para alguém, para um parente seu, que você possa compartilhar esse vídeo, irmãos, que está no YouTube, com outras pessoas, para que as pessoas venham ter esse conhecimento e alcançar essa promessa da salvação, alcançar o selo do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos um dia entrar no céu junto com o Senhor. Amém? Então agradeço os irmãos, fica com Deus e a paz do Senhor. Amém.